O Real Madrid empatou com o Al Hilal, em uma partida onde o time árabe não só equilibrou o jogo, como teve todas as chances de sair com a vitória e mais desperdiçou uma atrás da outra. No banco, Xabi Alonso parecia indignado. E não era para menos. O treinador, que fez sua estreia no comando merengue, não poupou palavras, criticou o desempenho, reclamou do calor e deixou claro que não ficou nada satisfeito com o que viu. Então, fica até o final para entender tudo o que tá rolando nesse empate inesperado e descobrir por que Xabi Alonso saiu tão indignado com o desempenho do Real Madrid. E claro, quero muito saber, vocês acham que o Al Hilal merecia sair com a vitória? Ou o Real foi prejudicado pelo calor e pela maratona de jogos? Deixe a sua opinião nos comentários depois de assistir. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. A tão esperada estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes terminou de forma frustrante. Um empate em 1-1 contra o Al Hilal que, em outro cenário, talvez fosse tratado com normalidade. Mas esse não era um jogo qualquer. Não era amistoso, nem pré-temporada. Era mundial. Era jogo valendo. E o resultado, diante das circunstâncias, soou como vexame. Estamos falando do gigante europeu, do maior vencedor da Liga dos Campeões, que entrou em campo cercado de expectativas. Era para ser uma apresentação de gala, uma demonstração clara de superioridade. O mundo esperava um espetáculo. Mas o que viu foi um time que, em vez de reafirmar sua grandeza, saiu do campo questionado, vaiado e estampado nas capas dos jornais com duras críticas. Sob o comando de Xabi Alonso, o Real não veio ao torneio para completar tabela. Chegou com a missão clara de levantar o troféu. Pelo menos era isso que todos imaginavam. Mas a realidade se impôs, e o que era para ser uma confirmação do favoritismo acabou se tornando um sinal de alerta. Só que, ao invés da atuação dominante que todos esperavam, o que se viu foi um Real Madrid reconhecível, um time apático, desatento e, acima de tudo, que parecia não entender a importância do jogo. O primeiro tempo ainda trouxe alguns sinais de esperança. Gonzalo Garcia, o jovem atacante, mostrou personalidade, abriu o placar e parecia colocar o Real no caminho certo. Mas a vantagem foi passageira. O Al Hilal, organizado, determinado e sem se intimidar com o peso da camisa rival, respondeu de forma brilhante com um golaço de Rúben Neves. E a partir dali, o Real simplesmente desligou. Parou de jogar. Mais do que o empate em si, o que incomodou foi o que ele representou, a mensagem errada, a atitude fria, a ausência de espírito competitivo. Porque, com todo o respeito ao adversário, era jogo para ser vencido com autoridade. E se havia alguém no elenco merengue com disposição para mudar o cenário, esse alguém era Vinícius Júnior. Ele correu, buscou, tentou desequilibrar. Chamou o jogo para si. Mas, isolado e cercado por uma marcação dobrada, acabou afundado junto com a falta de resposta coletiva do time. Faltou o apoio, faltou o plano, faltou reação. E quando o apito final ecoou, o mundo já estava em polvorosa, manchetes sendo escritas, redes sociais pegando fogo, e uma certeza se espalhando: o Real Madrid não jogou como campeão. Jogou como se não soubesse o que estava em jogo. Real Madrid empata com o Al Hilal. Essa foi a notícia que se espalhou pelo mundo logo após o apito final. E como era de se esperar, os principais jornais europeus não aliviaram. A imprensa foi implacável ao analisar a estreia decepcionante do gigante espanhol. Sobrou para todo mundo, críticas à postura dos jogadores, questionamentos sobre a estratégia tática e, principalmente, dúvidas em relação à liderança de Xabi Alonso. O que era para ser uma caminhada segura rumo ao título, agora está cercado de interrogações. Será que o Real Madrid ainda é, de fato, o grande favorito ao troféu? Ou esse tropeço inesperado foi apenas o primeiro sinal de que a eliminação pode estar mais próxima do que parece? A seguir, você vai entender por que essa estreia abalou o vestiário merengue. As análises que vêm da Europa são fortes, diretas e carregadas de preocupação. E foi a imprensa espanhola quem deu o primeiro e mais duro recado. Como era esperado, o jornal Marca não teve cerimônia. A manchete, fria, simbólica e contundente. O que aconteceu em campo não foi simplesmente um deslize. Foi um alerta, um choque de realidade. O Real Madrid entrou como se a vitória fosse uma formalidade, como se o peso da camisa fosse suficiente para garantir os 3 pontos. Mas futebol não se ganha no nome, e o Al Hilal provou isso.
Enquanto o time espanhol parecia agir com excesso de confiança, os sauditas mostraram seriedade, entrega e respeito pelo torneio. Lutaram por cada metro do gramado e, no fim das contas, conquistaram um empate que não veio por acaso, foi merecido. A performance do Real foi tudo aquilo que um torcedor não quer ver, burocrática, fria, sem ambição. E o pior, perigosa. Porque essa apatia, justamente agora, começa a levantar dúvidas num dos momentos mais críticos da temporada. A crítica mais contundente, no entanto, veio na análise tática da partida. E sobrou para Xavi Alonso. O técnico do Real precisa compreender uma coisa essencial: o Mundial de Clubes não é lugar para experiências. Não é laboratório, é decisão. Cada partida é uma final, e qualquer erro de cálculo pode ser fatal. Se o plano era testar formações ou ajustar a equipe, o momento escolhido foi o pior possível. O meio de campo foi facilmente exposto, a defesa se mostrou desorganizada e o ataque, mais uma vez, girou inteiramente em torno de Vinícius Júnior. E o que aconteceu quando o adversário soube neutralizá-lo? O Real travou. Sem alternativa, sem criatividade, sem plano B. Para um clube da grandeza do Real Madrid, isso é inadmissível. A crítica seguiu afiada e com precisão cirúrgica. Hoje, Vinícius representa a ousadia do time merengue, mas carrega um fardo pesado demais. Foi o único a tentar algo diferente, o único a buscar o confronto direto, a chamar a responsabilidade. Mas talento isolado não vence jogo. Quando o restante da equipe não acompanha, o esforço individual vira clamor no deserto. E no Mundial, quem grita sozinho não sobrevive. Porque ali, o silêncio coletivo é sinônimo de eliminação. Já o jornal AS, outro dos grandes nomes da imprensa de Madrid, escolheu uma metáfora inusitada para resumir a atuação do Real, disse que o time entrou de smoking e saiu de bermuda. A frase ilustra bem o contraste entre o que se esperava e o que foi entregue em campo. A promessa de uma apresentação elegante, segura e dominante ficou apenas na teoria. Na prática, o que se viu foi um time preguiçoso, previsível e exposto. O empate, por si só, não seria o maior problema. O que realmente preocupa é o futebol apresentado, e isso revela muito mais do que o placar final. Até o próprio técnico Xavi Alonso não escondeu a frustração com o que viu em campo. Na coletiva pós-jogo, ele reconheceu que a atuação ficou muito abaixo do que se esperava de um time como o Real Madrid. Segundo ele, o clima foi um dos fatores que prejudicaram o desempenho. Foi uma partida difícil, o calor atrapalhou muito. Tivemos várias pausas para hidratação, afirmou. Alonso ainda fez questão de elogiar o adversário, destacando o trabalho do técnico do Al Hilal, que já esteve em uma final de Champions League. Sobre a performance da equipe, o treinador admitiu que o segundo tempo trouxe algumas oportunidades, mas que a falta de precisão nas finalizações custou caro. No segundo tempo criamos boas chances, mas não soubemos aproveitar. Vi muitos erros e vamos trabalhar para corrigir. No fim, deixou claro que esperava sair com a vitória, mas tentou manter a calma ao lembrar que esse é apenas o começo de sua trajetória à frente do clube. Queria ter vencido, mas sei que o trabalho está só começando. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que Xavi Alonso foi honesto ao reconhecer os erros e ainda merece tempo para ajustar esse time? Ou acredita que ele já demonstrou fragilidade demais e que o Real precisa de um treinador mais preparado para decisões importantes como as do Mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera e explica o porquê. Eu vou fixar o melhor comentário no topo para todo mundo que chegar aqui no vídeo ver. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima!